Graças a Deus. Foi mole não. Se foi difícil para você, foi muito para mim também, cara. Eu vou te falar, não sei nem como eu vou pregar agora. Volta como? Me sacrifiquei aqui hoje. Abra sua Bíblia. Eu quero nessa noite trazer uma mensagem. Jesus, ele, por muitas vezes, nos evangelhos estão descritos parábolas que Jesus utilizou. São histórias que ele trouxe, contextualizando essas histórias a situações cotidianas da época, para ilustrar aquilo que ele gostaria de falar. E por muitas vezes, em todos os evangelhos, principalmente nos sinóticos, você vai ver muitas das parábolas. Especificamente, Jesus ele utilizou 32 parábolas, 32 histórias que elucidaram um propósito que ele gostaria de alcançar. E eu gostaria nessa noite de trazer uma mensagem que é conhecida como a pérola de todas as parábolas de Jesus, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Por isso, abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. A pérola das parábolas. Se achou, diz amém. Se você não achou, fala assim, espera por mim. Amém. Todo mundo achou? Está escrito assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Vamos ter mais uma palavra de oração e a gente entra propriamente na dissertação do texto. Pai, essa é a tua palavra. Eu quero já te agradecer por tudo até aqui, pelos louvores que foram entoados, pelas orações que foram feitas. Quero te agradecer pela vida de Fabrício, nosso pastor que completa hoje mais um ano de vida. Nós pedimos que a tua bênção esteja com ele, com a casa dele. O Senhor é aquele que conhece o coração, por isso que o Senhor delibere sobre a vida dele hoje aquilo que ele precisa. Uma bênção espiritual sobre a vida do teu filho. E agora, nesse momento tão importante da tua palavra, que o Senhor possa me usar aqui nessa noite para falar a corações sedentos, que possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem como porção diária para as nossas vidas hoje. Nós queremos sair daqui saciados, alimentados de um banquete espiritual. Por isso declaramos que o nosso coração é a boa terra, porque certamente a tua palavra é a preciosa semente. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A pérola das parábolas é a parábola do filho pródigo, né? Especificamente eu queria me deter a ela, mas também fazer alguns comentários sobre as duas parábolas que antecedem. Jesus aqui, para você entender o contexto, Jesus ele costumava se reunir com todo tipo de gente, especificamente com pecadores, com prostitutas, com ladrões, com salteadores, com pessoas de baixa reputação. Jesus ele não fazia muita questão de se encontrar ou de estar com pessoas importantes, pessoas que se julgavam melhores do que as outras. Um exemplo, se Jesus estivesse aqui hoje, né, no nosso tempo, certamente Jesus não estaria aqui nessa igreja. Jesus provavelmente, se ele estivesse aqui em Cabo Frio, encarnado fisicamente, obviamente, ele estaria provavelmente, eu acredito, que na rodoviária, tendo alguma relação ou falando do evangelho da graça para aquelas pessoas que ficam ali se prostituindo. Ele estaria nas praças, ele estaria nos guetos, ele estaria sem dúvida alguma onde o órfão, a viúva, o necessitado, o ébrio se encontra. E na Bíblia não é diferente. Ele se sentava com pecadores, com pessoas com reputação duvidosa. E o texto que eu acabei de ler diz que os fariseus e os doutores da lei, eles questionaram a Jesus dizendo: ele se assenta e recebe pecadores e pessoas de reputação duvidosa. E aí a gente acaba compreendendo que nesse exato momento, diante desses religiosos, diante de doutores da lei, Jesus ele resolve dar uma resposta. Só que Jesus não é o tipo de pessoa que confronta propriamente ofendendo alguém.
Jesus, ele sempre fez questão de dizer a verdade. Jesus, ele nunca omitiu a verdade. Mas existem algumas maneiras de você dizer a verdade. Existem pessoas que são sinceras, e eu acho uma grande virtude a sinceridade. São pessoas que têm a capacidade, diante de serem confrontadas, dizerem a verdade. Agora, existem pessoas que não são sinceras, são pessoas sinceristas. São aquelas pessoas que dizem assim: comigo eu falo na cara. Elas dizem a verdade, mas elas fazem questão de ofender as pessoas. Jesus não. Jesus, ele sempre trazia uma verdade acolhedora. Ele sempre de alguma maneira envolvia as pessoas. Jesus, ele não ia para o Facebook quando ele se sentia ofendido e ele colocava lá uma carapuça que pega 200, mas na verdade você quer pegar um. Não, Jesus, quando ele queria falar, ele falava por parábolas, porque quem tinha discernimento para ouvir, ouvia e compreendia, e quem não tinha, não compreendia. Por isso ele resolveu contar 3 parábolas. Lucas capítulo 15 se resume basicamente a 3 parábolas. E através dessas parábolas, Jesus, que foi indagado sobre estar se reunindo com pecadores e com pessoas de reputação duvidosa, ele resolve explicar para os doutores da lei e para os fariseus do que se resume o evangelho do reino de Deus, o evangelho da graça. E Jesus, ele começa dizendo sobre um homem que possuía 100 ovelhas, um pastor de ovelhas. E esse homem, ele saiu a pastorear aquelas 100 ovelhas. Num determinado momento da noite, no deserto, aquele homem faz a contagem das ovelhas e ele percebe que não haviam 100 ovelhas, mas apenas 99. Aquele homem, então, ele coloca as 99 de lado e ele sai em busca da 100ª ovelha perdida. E o texto ainda diz que uma mulher estava em casa e ela perde uma dracma perdida, né? Ela perde um denário. A tradução de Lucas diz que é dracma, porque a dracma é uma moeda grega e Lucas era um grego. Então por isso ele diz uma dracma perdida. E aquela mulher, ela começa a acender uma candeia e procurar nos lugares escuros da sua casa, até que ela encontre essa dracma, essa moeda de valor que ela perdeu. E o texto diz que quando ela encontra aquela moeda perdida, ela faz uma festa, ela chama os vizinhos, ela celebra, ela festeja. Assim como o pastor, que quando encontra a 100ª ovelha, ele também produz uma grande festa. Não diferente disso, o texto continua dizendo da história de um homem que possuía 2 filhos. E o mais novo, então, pede a parte que lhe cabe por herança. E o pai, por sua vez, o texto diz que ele reparte a herança para os seus filhos. Jesus, ele gostaria de relatar que o relacionamento de Deus para com o homem é um relacionamento assim como essas 3 parábolas, que representam 3 coisas preciosas que foram perdidas. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa de valor. Eu, na semana retrasada, eu preguei aqui uma mensagem e eu deixei uma Bíblia que eu gosto muito da Bíblia, que é uma tradução que eu não trouxe hoje para não perder, do Eugene Peterson. E ela é uma Bíblia que me acompanha, não é aquela Bíblia dos esboços da teologia da prosperidade da Bíblia. É uma Bíblia do Eugene Peterson e eu perdi essa Bíblia. E eu fiquei uma semana, falei, meu Deus, onde que está essa Bíblia? Aí no domingo passado eu falei aqui na igreja, falei, gente, alguém achou? E aí, por acaso, um irmão falou, pastor, a Bíblia está lá atrás. Irmãos, quando eu peguei a Bíblia, eu abracei a Bíblia, eu falei, meu Deus, porque para mim representava muito. É uma Bíblia que eu já havia marcado muito ela. Então, assim como quando você perde algo de muito valor, que significa muito para você, quando você encontra, você fica feliz. Mas antes de você encontrar, você fica desesperado para encontrar. Você faz de tudo para achar, porque eu falei com alguns irmãos, eu estive aqui na igreja várias vezes, vasculhei aqui, lá embaixo, lá em cima, liguei para algumas pessoas, botei no grupo do WhatsApp, e Deus, ele queria, através de Jesus, nessas 3 parábolas, dizer o que exatamente ele faz, porque todas as vezes que Deus, ele perde alguma coisa de valor, assim como eu e você, ele desesperadamente se coloca à procura daquilo que representa algo de muito valor para ele. E o texto diz que quando ele encontra aquilo que havia perdido, a Bíblia diz, no capítulo 15, no versículo 10, que existe festa no céu.
quando é encontrado aquilo que estava perdido, ou seja, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A Bíblia não diz que há festa no céu quando um milagre acontece. A Bíblia não diz que há festa no céu quando um morto ressuscita. A Bíblia fala que só existe um momento que há festa no céu, que os anjos celebram, que o Senhor ele celebra e ele se agrada, que é quando um pecador se arrepende, quando alguém que estava perdido, ele é achado, quando alguém que foi embora, ele retornou, ele deu lugar à razão, ele caiu em si. A melhor queda que o homem pode ter na sua vida é quando ele cai em si, é quando ele reconhece o seu estado natural da sua vida. E eu queria tecer com vocês aqui, segundo a visão desses religiosos, o que era a prática natural da religião, porque para a religião judaica, o mais importante não era aquilo que você pensava, era aquilo que você fazia. Na lei, o importante não era propriamente a motivação, na lei, o mais importante era a ação, a sua prática. Se você fazia, você estava certo, se você não fazia, você estava errado. Só que Jesus ele veio trazer um evangelho chamado Evangelho da Graça, e é exatamente nesse Evangelho da Graça que as coisas elas se configuram de uma forma diferente, porque segundo o Evangelho da Graça, o mais importante não é o que você faz, e sim a motivação, o que move você, aquilo que está intrínseco, aquilo que está dentro de você que ninguém vê. Por isso, os fariseus e os doutores da lei, quando olhavam para Jesus, eles achavam que aquelas pessoas, elas não eram dignas da prática religiosa. Aquelas pessoas eram consideradas amaldiçoadas, aquelas pessoas elas eram desprezíveis, quando na verdade o Evangelho da Graça é justamente para aqueles que precisam, e não para aqueles que merecem, e não propriamente para aqueles que se acham qualificados para receber alguma coisa. E aí eu queria entrar especificamente nessa parábola. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, no versículo 11, está escrito assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Eu queria que você repetisse comigo: assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Incrível isso aqui. A gente lê isso aqui dezenas de vezes e não se dá conta. Eu confesso que eu já preguei esse ano umas 3 vezes sobre esse capítulo aqui, mas hoje, especificamente hoje, eu li isso aqui e uma revelação saltou aos meus olhos que eu nunca havia visto, que eu nunca havia percebido. O texto diz: assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Isso quer dizer que quando o filho mais novo pediu a parte que lhe cabia da herança, o pai não deu somente ao filho mais novo, o pai ele repartiu a sua propriedade entre eles. Isso quer dizer que os 2 filhos receberam a parte que lhe cabia da herança. E o texto diz que o mais novo, a partir de um tempo depois, ele resolveu juntar tudo que ele tinha e sair em direção a um país distante, e lá ele gastou tudo dissolutamente. O filho mais velho, ele permaneceu em casa, só que já com a sua parte que lhe cabia, o seu direito, aquilo que era propriamente seu. Mas, diferente do seu irmão, ele não resolveu gastar dissolutamente, com meretrizes, como a tradução Almeida diz. Ele simplesmente permaneceu em casa. E aí aqui Jesus, nessa parábola especificamente, ele quer revelar para nós não somente a figura do filho que foi embora, aquele que de alguma maneira deu as costas para o pai e foi embora. Não, Jesus especificamente gostaria de falar aqui com os religiosos, através desse filho que ficou, trazendo uma correlação da graça de Deus, porque a graça de Deus ela foi liberada para mim e para você, e a graça aqui ela foi liberada para o filho mais novo e também para o filho mais velho. E o texto diz que o filho mais novo ele resolveu abrir mão da graça, ele resolveu não usufruir do que ela proporciona, ele deu as costas para a graça e ele foi para o mundo. Só que o texto diz que depois de um tempo e de perder tudo o que tinha,
ele caiu em si. E ele disse: nem os empregados do meu pai têm essa situação. Você conhece o texto. Esse homem, ele chegou a cuidar de porcos, e ele era um judeu. Para um judeu cuidar de porco e desejar as bolotas que os porcos comiam, é porque a situação dele era uma situação totalmente repugnante. E o texto diz que ele caiu em si. E quando o homem cai em si, quando o pecador cai em si, a primeira coisa que acontece é que ele reconhece quem ele é. Ele reconhece o seu estado natural, ele não mascara mais quem ele é. Por isso, nesse momento ele diz: nem os empregados do meu pai, voltarei e terei com o meu pai. E ele volta, e quando ele volta, ele se apresenta para o pai, e ele diz: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Jesus aqui, ele queria mostrar como funciona o evangelho da graça, como a graça é revelada para nós. Se a gente for lá em Gênesis, no capítulo 3, quando a Bíblia descreve a queda do primeiro homem, a gente vê exatamente no versículo 15, quando Deus ali, ele delibera uma promessa, dizendo que da descendência da mulher nasceria um, que pisaria na cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. Deus ali, ele faz uma promessa de salvação, falando da pessoa de Jesus pela primeira vez na história da humanidade. Ele diz então que um dia nascerá um que salvará toda a humanidade, que pisará na cabeça da serpente e que essa lhe ferirá o calcanhar. A graça de Jesus, o evangelho do reino de Deus, não é para Deus. E os religiosos, eles sempre achavam que o evangelho é uma relação para com Deus, mas na verdade, o evangelho de Jesus Cristo é para o homem, é para a salvação do homem. Por isso, tão importante quanto a sua relação com Deus é a sua relação com o seu próximo. Observe comigo aqui, que nessa parábola aqui, o filho, ele recebeu a parte que lhe cabia, e o filho mais velho, ele permaneceu, e por ser primogênito, ele ainda tinha uma parte a mais na herança, mas ele não se encontrava satisfeito, feliz, quando o irmão dele retornou. Jesus aqui, ele faz um paralelo, dizendo para os religiosos que estavam preocupados com Jesus, que se assentava com os pecadores, com aqueles menos favorecidos, com aqueles que ainda não tinham sido alcançados pela graça. E Jesus, ele diz o seguinte: são exatamente para esses aqui que eu vim, são para os necessitados, são aqueles menos favorecidos. O evangelho da graça é justamente para eles, dizendo para os religiosos que todos nós somos irmãos, todos nós somos dependentes da graça. Só que os religiosos, eles têm uma visão de que eles são merecedores da graça e os outros não. Você quer ver uma coisa? Para os evangélicos e para algumas religiões também, mas eu vou trabalhar segundo aquilo que é a nossa realidade. Os evangélicos, eles acham que Deus é exclusividade deles. Nós achamos isso. Por isso nós dizemos até que Deus é evangélico. Os católicos, eles também dizem que Deus é católico, porque cada um acha que Deus é exclusividade, mas a Bíblia em nenhum momento diz que Deus é exclusividade nossa. O que a Bíblia diz é que nós somos exclusividade de Deus, é que Deus nunca abriu mão de nós. Agora, Deus nunca foi exclusividade nossa. Por isso, Deus é o nosso Deus, mas é também Deus de todos os povos da terra. Por isso Ele enviou o seu Filho ao mundo. Diferente do que os religiosos falavam, em João no capítulo 3, no versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque entregou. Por isso, quando o homem pecou, Deus resolveu criar o plano de salvação. Não foi porque Deus ficou ofendido, não foi porque Deus ficou aborrecido porque o homem pecou, lá em Gênesis. Aí Deus falou: poxa, você pecou, Adão, agora eu vou ter que criar um plano de salvação. Não. Vou pegar a sua aí, Fabrício. Ponto número 1, acompanha comigo aí. Ponto número 1, Deus não criou o homem para salvá-lo. Deus não criou o homem para salvá-lo, porque o projeto de Deus não era que o homem caísse. Por isso Deus não criou o homem para salvar o homem. Só que uma vez que o homem caiu, Deus resolveu criar um plano de salvação.
para salvar aquele homem que havia caído. E então, o plano de salvação não foi porque Deus ficou ofendido, mas sim porque Deus amou o mundo. Então Deus resolveu salvar porque ama. E o amor de Deus para com o homem é um amor em sua máxima, de um pai para com o filho. E o amor de um pai para com o filho não está propriamente condicionado àquilo que o filho faz. Eu vou citar um exemplo aqui. Os religiosos, eles acham que o amor de Deus, ele está condicionado a todo ser humano segundo aquilo que ele faz. Mas para Deus não, porque Deus é Pai, e não importa a sua condição de pecado, Deus ele ama, independente do que o homem tenha feito. Por isso, pode ser bandido, pode ser ladrão, pode ser homicida, pode ser assaltante, pode ser prostituta, pode ser homossexual, senta na igreja, pode ser morador em situação de rua. Os religiosos, eles sequer querem sentar perto, porque cheira mal, porque eu tenho medo do que vai acontecer. Deus não. Deus, ele sequer tem nojo dos seus filhos. Eu vou citar um exemplo para você. Estou com um filho pequeno agora, né, Daiane? Fabrício, essa madrugada o Tito, eu abri a fralda dele e tinha lá o número 2. E o negócio foi violento, tinha muita coisa. Pensa, produziu muito. E eu ali trocando a fralda dele de madrugada, Fabrício. Eu trocando a fralda do Tito. E em algum momento a fralda vazou e sujou a minha mão toda de cocô de criança. E eu quero dizer para você que em nenhum momento eu tive nojo. Sabe por quê? Porque é meu filho. Deus, ele não tem nojo dos seus filhos, mesmo que o estado desse filho seja um estado deplorável, mesmo que a sua situação seja uma situação de pecado vexatório, Deus não tem nojo de você. Sabe por quê? Porque ele é Pai, e quem é Pai ama com um amor descomunal. E olha o que eu vou dizer para você, não é um amor humano, porque o amor paterno humano ainda assim é um amor falho. A gente está falando aqui de uma outra esfera, de uma esfera muito maior. Jesus, ele caminhava com os 12, e num determinado momento ele pede para que 2 discípulos, os irmãos Boanerges, Tiago e João, vão até Samaria, e lá eles produzam alguma coisa que Jesus pediu. E esses 2 irmãos, eles foram expulsos de Samaria. Quando João chegou à presença de Jesus, o discípulo do amor, aquele que Jesus amava, aquele que reclinava a cabeça sobre o colo de Jesus, ele então faz uma pergunta para Jesus, muito chateado com aquilo que havia acontecido. Ele diz: Senhor, quer que oremos aos céus e que desça fogo dos céus e destrua aquela cidade? Jesus adverte a eles dizendo: que tipo de espírito vocês são? Eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. A religião, ela vem condenar você. A religião, ela vem fazer segregação, separação entre merecedores e não merecedores, melhores e piores. Mas o Evangelho da Graça diz para você que você é mesmo aquilo que as pessoas dizem que você não é. O Evangelho do Reino de Deus, ele vem com uma proposta de inclusão e não de exclusão. E esses homens aqui, esses doutores da lei, eles estão exatamente produzindo isso, essa separação, esse afastamento da comunidade dos santos, como Jesus mesmo disse. A gente acaba percebendo que os religiosos, eles têm a capacidade de dizer para nós, segundo a prática judaica, o que pode e o que não pode. Para Deus não interessa o que você faz. Eu estou cansado de dizer isso. Para Deus o que interessa é a sua motivação. Por isso, se você está fazendo alguma coisa, mas ainda assim você sabe que a motivação é errada, Deus não está se agradando disso. Vou citar um exemplo. Não é porque a empresa está dando lucro que Deus está se agradando. Não é porque você está comprando carro novo, casa nova e tem dinheiro na conta que Deus está se agradando disso.
Não existe uma correlação entre o sucesso e agradar o coração de Deus. Existe uma correlação entre justiça, paz e alegria e agradar o coração de Deus. Jesus, num determinado momento, em Lucas, eu acho que é Lucas, no capítulo 9, ele resolve contar uma parábola, e ele diz que um pai de família, ele resolveu fazer uma grande colheita na sua vinha, e ele sai pela rua a procurar pessoas para trabalharem na sua vinha, e ele sai às 6 horas da manhã, e ele chama um grupo de homens para trabalhar, e de mulheres, e aí ele sai às 9, e ele chama um outro grupo, depois ele sai às 11 horas, um outro grupo, e ele sai 15 da tarde, e ele sai às 17 horas, e ele chama um outro grupo, e para todos, para os primeiros ele havia combinado 1 denário, para os outros ele disse que ia pagar aquilo que era justo. No final do dia, às 18 horas, ele resolve fazer o pagamento de todo mundo, só que de uma forma muito peculiar, ele resolve pagar primeiro aqueles que começaram depois, aqueles que começaram às 17 horas, e eles recebem 1 denário, todos os que trabalharam 1 hora, e quando chegam nos últimos trabalhadores que pegaram às 6 horas da manhã, que receberam aquilo que havia sido combinado, aqueles homens, eles se indignam, eles chamam aquele pai de família de alguém injusto, e aquele homem diz o seguinte: eu não combinei com vocês, o dinheiro é meu, e eu uso de benevolência com ele, da forma que eu bem entendo. Isso foi uma parábola de Jesus, querendo dizer para os religiosos, que eles querem dizer aquilo que as pessoas merecem ou não. Observe comigo, os religiosos, eles têm uma ótica de que eles receberam aquilo que os outros receberam e aquilo que foi combinado, mas o problema não é você receber aquilo que foi combinado, o problema é quando o outro recebe aquilo que você acha que ele não tem direito. Jesus, ele tinha essa peculiaridade de, através dessas parábolas, dizer para nós a prática de julgamento do nosso coração. Existem pessoas que pecam com o coração, e existem pessoas que pecam com a carne. Existe uma diferença quando você peca com o coração, e existe uma diferença quando você peca com a carne, porque quem peca com o coração tem uma raiz de iniquidade. Quem peca com a carne cometeu um pecado porque foi um acidente na sua vida. Os religiosos, eles tinham uma raiz de iniquidade, eles sempre se julgavam melhores do que os outros. O problema não é receber aquilo que havia combinado, o problema era olhar para quem havia recebido e olhar para ele e dizer: você não merece. A gente tem uma régua dentro da gente, moral, que a gente costuma usar essa régua. Quando alguém recebe alguma coisa, a gente vai lá, mede aquilo que a gente faz, a gente acha que a gente é merecedor, e a gente vai no outro e mede com essa régua, a mesma régua, e a gente diz que o outro não é merecedor. Os religiosos, eles eram assim, mas o Evangelho da Graça, ele vem justamente para quebrar tudo isso. Ele vem justamente para dizer que a graça não é para quem merece, é para quem precisa. Não é para quem está dizendo que fez ou deixou de fazer, é para aquele que se encontra numa condição de arrependido. Por isso, a graça de Deus, quanto menos você merece, mais intensamente ela se manifesta na sua vida. Quanto menos digno você é, mais poderosamente ela se faz presente na sua vida. Quanto mais você acha que você pode, quanto mais você acha que é para você, menos ela tem validade na sua vida. E Jesus, ele descaracteriza exatamente isso, mostrando para nós que o Evangelho de Deus, que o Evangelho do Reino de Deus, não é um Evangelho que produz uma soma de 2 mais 2 são 4, é um Evangelho que foge da lógica natural, é um Evangelho que você olha para aquele que não merece, e ainda assim você olha para ele, e você vê uma condição de arrependido. Por isso, para Deus, o importante é como se encontra o seu coração aqui dentro, as suas motivações, o que realmente você faz. A palavra chega no seu coração, e você entendeu a palavra, e você se arrependeu dessa palavra, e você entende que não é
o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, é propriamente aquilo que você faz. Os religiosos, sabe o que eles fazem? Vou ser específico. Eles olham o restaurante Graça, Fabrício, e eles veem 120, 130 pessoas comendo, e eles dizem o seguinte: tem bandido aqui, tem bandido entrando dentro da igreja. E tem mesmo, irmão. Porque você está achando que é só gente boa que come aqui? Não é só gente boa, não. Tem gente ruim. É assaltante, é homicida, é estuprador. A verdade é essa. Só que o evangelho da graça é exatamente para essas pessoas. Jesus, ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. O evangelho da graça não é separador, ele é incluidor. Por isso é exatamente para essas pessoas que nós temos que fazer. Teve um dia que a gente estava aqui, a polícia veio aqui, tinha uma denúncia, a polícia veio e pegou o cara, deu uns tapas ainda no cara, levou o cara. Os religiosos, eles dizem, não, esse aqui merece, esse aqui não merece. Não, pastor Fabrício, vamos fazer o seguinte, você lembra disso? Pastor Fabrício, vamos fazer o seguinte, porque tem gente que está comendo e que não merece, e que não precisa. Tem gente que está vindo arrumadinho para comer. Meu irmão, quem julga quem precisa e quem não precisa são os religiosos. Aqueles que entendem o evangelho da graça, eles simplesmente fazem, porque a motivação deles é fazer pelo outro. A motivação deles é alcançar o coração de Deus e não do homem. Por isso, a igreja evangélica no Brasil, eu me atrevo a dizer que ela não está preparada para receber os pecadores, porque o papel dos religiosos é se colocar na porta do CEI de Cabo Frio e dizer o seguinte: você não merece estar aqui, você é homossexual, você não merece estar aqui, você é bandido, você não merece estar aqui, você é prostituta, você merece estar aqui porque você é dizimista, você merece estar aqui porque você vem com a roupa bonitinha e você faz caridade, você não merece estar aqui, quando na verdade nós não fomos chamados para dizer quem merece ou quem não merece. Nós fomos chamados para estar na porta da igreja, recebendo todos a quanto desejarem entrar, e quando eles entrarem diante de nós, sendo prostituta, sendo homossexual, sendo ladrão, sendo assaltante, sendo bandido, lavar os pés deles e dizendo: esse aqui é o seu lugar. Porque para Deus, o importante não é o que você faz, é o que motiva o seu coração. Na parábola do filho pródigo, o mais novo foi embora e gastou tudo. O crente, que era dizimista, o filho perfeito, que trabalhava com o pai, que tomava conta de tudo do pai, que fazia tudo, quando o pecador se arrependeu, quando o filho dele voltou, e ele chegou em casa e estava tendo uma grande festa, luzes, música, e ele perguntou a um de seus empregados: o que está vendo? Tem uma grande música, uma grande festa. E ele falou: é seu irmão que voltou, e seu pai mandou matar um novilho cevado. O texto diz que ele se entristeceu no seu coração, porque ele se entristeceu com a alegria daquele que havia voltado. Jesus, ele diz para os religiosos: se você não consegue ter alegria no seu coração quando um pecador ele se arrepende, você não entendeu o que é o evangelho da graça. Você sequer foi alvo desse evangelho da graça. O filho mais novo estava em casa e já tinha aquilo que lhe cabia, e foi tirar satisfação com o pai, dizendo: eu estou todos esses anos aqui, e o senhor nunca matou um cabrito para eu usufruir com os meus amigos. Observe, o pai já havia dado para ele aquilo que lhe cabia. Ele poderia simplesmente fazer o que bem entendesse, mas o religioso é assim, ele não se posiciona. Mas ao se posicionar do pecador, ele se manifesta indignado, porque ele acha que ele merece, porque ele se considera melhor do que o outro. Jesus, vou repetir, ele disse que ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para aqueles que precisam. Por isso o evangelho da graça, ele é libertador, ele é expansivo. Quando ele chega na sua vida,
ele produz metanoia, ele produz mudança de atitude, ele produz expansão de pensamento. Você era alguém sem essa graça, você pensava de uma forma, só que quando a graça alcança o seu coração, você se arrepende, e a primeira coisa que você para de pensar são no que as pessoas fazem. Diferente disso, a primeira coisa que você pensa é aquilo que você faz. Você tem a capacidade de olhar para as suas atitudes, você se julga imerecedor. Consegue compreender isso? O religioso, ele acha que ele merece. O pecador arrependido, ele diz: eu não mereço, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se humilha, ele reconhece o seu estado de alma. Ele não diz: eu sou filho, eu tenho direito, eu vou voltar e acabou. Não, nenhum dos empregados do meu pai passam por essa situação. Eu vou voltar, e eu vou pedir a meu pai que não me trate como filho, porque eu não mereço. Me trate como escravo, como um dos seus servos. Só que o evangelho da graça, quando chega na vida do pecador, ele produz muito mais do que uma salvação eterna. Ele produz honra, ele produz festa. No capítulo 15, no versículo 10, diz que há festa no céu, quando um homem se arrepende genuinamente de quem é. A prática religiosa, ela sempre vai botar você no inferno antes de você ir para lá. Por isso, já disse muitas vezes sobre isso aqui, que no céu nós vamos ter muita surpresa. E uma das surpresas é a gente achar que vai encontrar alguém no céu e não vai encontrar. No outro dia eu contei essa história lá no Amós. O porteiro morreu, Batista. O porteiro da igreja. O porteiro da igreja morreu e ele, você ouviu lá, né? E aí ele morreu, foi para o céu, foi recebido lá por São Pedro recebeu ele, mandou ele entrar no gozo eterno que estava separado, e o pastor da igreja fez o velório lá do porteiro da igreja, e passou um tempo, o pastor da igreja ele morreu, Milton. E aí quando o pastor da igreja morreu, o pessoal velou o pastor, e o pastor chegou no céu, e foi para o céu também, glória a Deus por isso. E quando chegou lá, São Pedro recebeu ele. Não sei porque que São Pedro é o que mais trabalha no céu, né? Está em todas as piadas. E aí São Pedro falou: pode entrar, eu vou chamar um anjo para te levar para a tua mansão celestial. Aí chamou um anjo lá e falou assim: ó, leva o pastor aqui para a mansão dele, celestial, para o apóstolo. O apóstolo aqui, sei. Aí o anjo de repente pegou uma carruagem de fogo lá, ruas de ouro, Paulo fala isso. E aí eles começaram a andar. De repente o pastor olha de longe e reconhece o porteiro da igreja. Pensa numa mansão celestial, cara. Uma coisa faraônica, meu irmão. Tinha uma carruagem de fogo na garagem, uma coisa absurda assim, última geração. Aí o pastor olhou e falou assim: se está morando aqui ele, imagina eu, hein? Que isso? Porteiro da igreja? Olhou aquilo, falou: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que tem separado. E aí de repente o anjo começou a pegar um segundo distrito do céu. Não sei nem se tem isso, que o Senhor me perdoe, é por uma boa causa que a gente não faz para o evangelho. Pegou o segundo distrito do céu, pegou lá Tamoios, lá tal, umas ruas de ouro meio esburacada. Um anjo, o pastor falou assim: ô meu irmãozinho, tem alguma coisa errada, rapaz, você pegou o caminho errado, a área nobre está lá, meu irmão, Praia do Forte está do outro lado. E ele falou: não, é aqui mesmo, fica tranquilo. De repente, irmão, está no céu, dá glória a Deus, foi para lá, meu irmão. De repente parou um barraco velho, tinha uma bicicleta velha, uma corrente solta assim, encostada. Aí o anjo falou assim: ó, o endereço é aqui. Aí ele falou: não, tem alguma coisa errada. Quem é o gerente aqui? Chama Deus, eu quero falar com quem manda aqui. Ele falou: não, pai, quem manda aqui sou eu aqui, a gente é autoridade. Ele falou: não, tem alguma coisa errada. Aí o anjo virou para ele e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, aqui a gente só constrói, quem manda o material são vocês. Você mandou esse material, o irmãozinho lá mandou o dele. Por isso que a Bíblia fala que quando a gente faz aqui,
a gente está enviando, vai receber galardão no céu. Então, meu irmão, não importa o que você faz, se é com a motivação errada, Deus não vai receber. Vou citar um outro exemplo para ficar claro para você. Você está no culto aqui na igreja, os louvores estão arrebentando, entrou um pastor desafinado para cantar, o outro está todo com a cara queimando, recebendo parabéns. Aí chega a hora da oferta, você está com 50 reais no bolso, está com 50, está com um galo aí. Aí de repente o pastor fala assim, olha e tal, vamos para as contribuições e tal. Aí você fala assim, pô, cara, tem que dar esse dinheiro aqui, né? O pastor está pedindo. Aí você pega e bota no envelope. Você não queria dar, cara. Sua motivação é errada. A motivação não é o reino de Deus. Você não foi alcançado pela palavra que eu disse, que a gente está fazendo pelo órfão, pelo pobre, pela viúva. Você deu. Você veio aqui e colocou aqui. Só que quando você saiu do seu lugar, você botou 50 reais no envelope. Isso não se transformou em oferta. Chegou aqui e continuou sendo dinheiro. Escute o que eu vou falar. A igreja amanhã vai pagar a conta de luz com esse dinheiro. A igreja vai pagar o funcionário com esse dinheiro. Agora, Deus não recebe essa oferta. Deus não recebe isso. Entenda, mais importante do que o que você faz é a motivação. Então, quando você abençoa um irmão, você tem segundas intenções? Semana passada eu falei sobre prostituição, sobre adultério. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 20 que a adulteração não é propriamente uma prática sexual. Falei semana passada. E sim, uma modificação do seu estado original. Eu havia ido na igreja de Araruama e eu estava com o Cristo no carro e o carro estava no ponteiro vermelho. E Cristo preocupado, varãozinho, vai ficar na reserva, varãozinho. Aí a gente parou, não foi, Cíntia? Cíntia estava no carro também. Eu falei, poxa, tem um monte de gasolina barata, eu não vou botar em qualquer posto, vou botar num posto de bandeira, porque senão a gasolina pode ser adulterada. Então a adulteração é isso, é você mudar a sua composição original, a sua forma original, é quando você se deforma. Hoje eu vou falar sobre outro pecado, prostituição. Quando a gente fala prostituição, a primeira coisa que a gente pensa é pecado. Fala com vontade. Vamos fingir que eu não falei a primeira vez. Sim. Quando a gente fala em prostituição, a primeira coisa que a gente pensa é pecado? Está meio fraco ainda, o pessoal fica com vergonha. É o pessoal que não gosta de sexo da Bíblia. É igual marido, né? Homem fala muito, mas faz pouco. A mulher vai gritar aí, fala Deus. Fala não, senão vai envergonhar seu marido. Prostituição. Você pensa logo em sexo, pornografia da internet. Nada disso não. Isso é uma das ramificações. Prostituição é o ato de se aproximar de alguém querendo tirar benefício desse alguém. Vou citar um exemplo. Batista taxista, de Arraial do Cabo. Aí Batista veio para a igreja. Batista está aqui, que bênção Batista. Aí o pastor da igreja Batista veio para cá e eu chego e falo assim, pô, Batista, ô meu irmão, que Deus abençoe você. E eu começo a me aproximar, vou acabar com a gravação, começo a me aproximar de Batista, começo a estar perto de Batista, porque eu quero de alguma maneira tirar proveito dessa relação. Isso acontece muito na relação política, né? Tem gente que se aproxima aí com boas intenções. O nome disso é prostituição. Agora, isso pode acontecer também de uma mulher. Quando um homem ele se aproxima dela e ele quer alguma coisa que ela tem para oferecer, no caso o corpo. Agora, isso não só se configura nisso. Eu pergunto para você, você que está aqui, quantas foram as vezes que você tentou se aproximar de alguém? Você contou piada, você riu, você brincou, você disse, porque você de alguma maneira queria tirar algum proveito dessa relação. Isso é pecado. E o nome disso é prostituição. Às vezes, nós nos encontramos numa prática religiosa que nos afasta de Deus totalmente e que nos afasta ainda mais das pessoas que precisam ser alcançadas pela graça de Deus.
O texto não diz, no final dessa parábola, o ministério de louvor pode subir, se o filho mais velho, ele entrou na casa. O texto diz que eles ficaram ali na porta, o pai, dizendo para ele: meu filho, eu te amo também, o seu filho estava perdido e foi encontrado, tudo que eu tenho é seu, você pode utilizar, e sempre pôde a vida inteira. Mas o problema não era matar um cordeiro, um cabrito. O problema do religioso não é o que ele tem, e sim o que o outro recebeu, quando na verdade o evangelho da graça é para todos. Eu tenho que ter alegria quando recebo alguma coisa da parte de Deus, e principalmente quando o meu irmão recebe, porque evangelho é relacionamento. Um dia eu perguntei isso na igreja: quem aqui viu Deus? Quem aqui viu Jesus? Você já viu Jesus? Você não viu Jesus? Esse cara que escreveu o evangelho de Lucas, Lucas não viu Jesus, pô. Lucas não foi discípulo de Jesus, não sei se você sabe disso. Ele não viu Jesus, ele não caminhou com Jesus, ele não foi discipulado com Jesus. Só que nos dias de hoje, a melhor forma de você encontrar a Cristo é você encontrando alguém que tem Cristo dentro dele. Por isso, quando eu encontro com alguém que tem Cristo dentro dele, ele é morada de Deus, aí tem um encontro. Por isso que Deus fala que evangelho é relacionamento, evangelho é uma troca mútua com as pessoas que estão do seu lado. Por isso, quando a gente começa a movimentar aqui um ambiente, onde a gente começa a se preparar para viver um momento de apelo, que a gente chama, que é o momento onde o pecador ele se arrepende, é o cara que está na prática pecaminosa, é o cara que foi alcançado pela palavra, e a graça alcançou o coração dele, ele está no lugar dele sentado, e o coração dele está queimando, e aí o preletor está aqui, e de repente ele fala o seguinte: se coloque de pé, igreja, pode ficar em pé. Aí nesse momento